Pessoal, hoje a gente vai continuar aí a nossa matéria, né? Hoje a gente vai falar de uma função que é uma função muito usada por a gente, por nós, né? É, é bastante usada, é bastante importante também para vestibular essas coisas, que é a função quadrada, né? Então a gente vai começar a falar nela e vamos ver como a gente consegue andar. A função quadrada, né? Mais conhecido como função do segundo grau, também, né? Pode ser chamada também assim. Vamos lá para a gente começar a ver. Função quadrada ou função polinomial de segundo grau é qualquer função de domínio real e contradomínio também real, definida por f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são constantes reais e a diferente de zero. Essa função tem esse nome por causa do expoente, né? A gente sempre usa para nomear a função o seu maior expoente. Então, nesse caso aqui, como o expoente é 2, né? É x ao quadrado. Então, a gente usa o nome de função quadrática ou função de segundo grau, tanto faz. Raízes de uma função quadrada, né? A raiz de uma função ou zero da função é quando a gente calcula igualando essa função a zero, é qualquer número real que tem imagem nula. No caso, a gente vai saber os valores de x que vão nos dar valor de y igual a zero. Tá? Portanto, na função quadrática f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, fazendo f de x igual a zero, chega-se à equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. As raízes dessa função, então, são definidas a partir da forma de Bhaskara, ou seja, aí o Bhaskara, gente, existe dois modos de se fazer. Existe o modo que se faz tudo junto e existe o modo onde separa o delta da segunda parte. Aí, o Bhaskara a gente define como x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, e o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu posso fazer o delta separado, né? Botar b ao quadrado menos 4ac e depois jogar só o resultado nessa fórmula, como também eu posso jogar essa fórmula de delta aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac, aqui dentro e resolver aqui dentro de uma vezada só. Só que eu acho que assim fica muito grande. Eu prefiro trabalhar com ela um pouco mais separado para a gente conseguir entender melhor o que é delta e o que é a função em relação a achar x' e x2'. Muito importante para a gente também saber a relação dessa raiz, para a gente saber até número de raízes, é o valor de delta, porque quando delta é maior que zero, a função quadrada tem duas raízes reais distintas. Então, se o delta for maior que zero, a gente sabe que são raízes distintas dentro dos números reais, não necessariamente raízes exatas, tá? Tem casos que pode ser que dê raiz decimal, alguma coisa assim. Não necessariamente quer dizer que vai ser valor exato, valor redondinho. Para delta igual a zero, a função quadrada tem duas raízes reais iguais. Geralmente é quando a gente zera o delta. A gente vai zerar o delta, então a gente vai ter as duas raízes vai ter um valor só, então a gente pode considerar que a curva, né, dela vai tocar apenas uma vez no eixo x, né? Porque se as raízes são os valores onde o y é zero,
seriam os valores onde a curva dessa função corta o eixo x, né? Para delta menor que zero, a função quadrada não tem raiz real. Como no caso a gente vai trabalhar só com os conjuntos reais, quando a gente achar um delta menor que zero, a gente não tem como trabalhar, tá? Porque aí vai estar dentro dos números complexos e aí envolve mais situações mais complicadas da gente ver que a gente não vai falar aqui agora. Fatoração. Quando delta é maior ou igual a zero, a função f de x é igual a x mais b mais bx mais c pode ser fatorada da seguinte forma. No caso aqui, ó, a gente está vendo utilizando, né, aqui, ó, o x1 e x2, né, que são as raízes dessa função. Então, a gente vai fazer, em vez de fazer esse ao quadrado aqui, a gente vai fazer a multiplicação da subtração do x pelas suas raízes, né? Não é muito usado, mas é bom vocês saberem. Gráfico da função quadrada. Verifica-se que o gráfico de qualquer função quadrada é uma curva denominada parábola. É aquela curva da carinha feliz ou carinha triste. A gente sempre tem que lembrar que é carinha para cima, ou boquinha para cima, boquinha para baixo, como a gente está vendo aí. Aí, usando também os conceitos que a gente estava vendo de delta, de A, a gente vai ter essas relações aqui, ó. Quando A maior que zero, vão ser todas de boquinha para cima, ó, assim, ó, boquinha feliz, boquinha sorrindo. E aí a gente vai ver, ó, se o delta é maior que zero, a gente já sabe que se delta é maior que zero, vai ter duas raízes distintas, né? Então aqui, ó, a gente vê, ó, que aqui corta o eixo x, aqui corta o eixo x. Nesses gráficos também é onde a gente faz o estudo de sinal em relação a valores de x e y. Ó. Eu tenho que para cá o y é positivo, para cá o y é positivo, e nesse intervalo de x1 a x2 o y é negativo, que seria o estudo de sinal. Quando o A é maior que zero, aqui a gente tem os três exemplos de quando o A é maior que zero, a gente só vai ver a variação em delta, né? Quando delta é zero, a gente vai ter raízes iguais. Então, a gente tem que, ó, a curva corta o eixo x em apenas um ponto. Nesse estudo de sinal aqui, a gente não tem valor de y negativo, né? Porque ela não transpassa para baixo. E nesse caso aqui, ó, quando A maior que zero, porém o delta é menor que zero, a gente tem que a curva que não toca o eixo x em momento algum. Isso também serve quando o A é menor que zero. Só que aí A menor que zero, carinha triste, carinha virada para baixo, curvinha virada para baixo. Ó. O Uzinho de cabeça para baixo. A menor que zero e delta maior que zero, a gente vai ter no mesmo caso, né? Dois pontos onde essa função corta o eixo x e a gente fazendo o estudo de sinal, a mesma coisa. Ó. Até esse ponto para cá, o y é negativo, desse ponto para cá, o y é negativo, e nesse intervalo aqui, o y é positivo. Isso aí a gente usa bastante esse estudo de sinal, às vezes, para a gente ver intervalo que a gente possa usar essa equação. Né? Quando o delta é igual a zero, a gente vai ter mesma situação do quando A maior que zero, né? A curva dessa função vai cortar o eixo y, vai tocar no... Aqui não chega nem a cortar, vai tocar
no eixo x apenas em um local, e quando delta menor que zero, a curva não vai tocar em local algum, tá? Funções iguais, seja A, B, C e D, quatro conjuntos não vazios, e a funções f de A em B e g de C em D, as funções f e g são iguais, C e somente C, A igual a C, os domínios iguais, B igual a D, contradomínios iguais. E f de x igual a g de x, sendo x pertencente a A. Então, a gente vai ter que as funções são iguais quando elas forem com domínios e contradomínios iguais, como a gente viu aí. Ó. Tá? Se a gente tem duas relações de funções de um conjunto no outro, essas funções vão ser iguais quando o conjunto dos domínios forem iguais e quando o conjunto dos contradomínios também forem iguais. A álgebra da função, né? Seja a função A no conjunto R, né, dos reais, e G a função B no conjunto R, duas funções com A contido em R e B contido em R. Note que D de F é igual a A, D de G é igual a B. Então, domínio de A da função igual a A e domínio da função G igual a B. Define-se que soma da função é a função f mais g, sendo E pertencente a R, tal que f mais g de x é igual a f de x mais g de x. A gente pode somar as funções separadas, né? Eu posso pegar essa função, somar com essa, para a gente saber o resultado da soma das duas, dessa forma aqui. A diferença vai seguir o mesmo conceito. Ó. É função f menos função g, tendo pertencente ao conjunto E, tal que f menos g de x é igual a f de x menos g de x. E isso aqui não necessariamente precisa ser o resultado. A gente pode fazer ou com o resultado ou com a expressão toda, ax mais b, ax ao quadrado mais bx mais c, e assim sucessivamente. É só a gente substituir os valores que a gente tem. Produto vai seguir a mesma forma, é a função f vezes g, R em R, tal que f vezes g de x é igual a f de x vezes g de x. Mesma coisa, a gente só vai mudar as operações nesse caso. Né? A função quociente que é um pouco diferente, porque quando eu faço o quociente, a função de baixo do denominador não pode, tem que ser diferente de zero. Então, eu não posso zerar essa função em momento algum. Em que é a função f sobre g, f nos reais, tal que função f sobre função g de x é igual a f de x sobre g de x, tal que x pertence a f. Né? F é o conjunto do contradomínio. Em que f é igual a união de A união B menos V, sendo V o conjunto das soluções da equação G de x igual a zero. Por que eu estou subtraindo o conjunto das soluções G de x igual a zero? Porque se eu deixar nesse conjunto esses valores, eu vou estar zerando a equação G, e numa fração eu não posso ter denominador igual a zero. Então, eu vou excluir os resultados em que zerarem a função que tiver no denominador, nesse caso aqui, a função g. A gente também tem inequações desse tipo, né? Seja f e g duas funções reais, inequações produto são inequações do tipo f de x vezes g de x maior que zero, ou f de x vezes g de x maior ou igual a zero.
f de x vezes g de x menor que zero, ou f de x vezes g de x menor ou igual a zero. Para resolvê-las, devemos observar que quando a multiplicação das duas é maior que zero, f de x maior que zero e g de x maior que zero, ou f de x menor que zero ou g de x menor que zero. Aqui, ou as duas são positivas ou as duas são negativas, porque se essa função for negativa e essa função for negativa, na regra de sinais, menos com menos dá mais. Quando f de x vezes g de x é maior ou igual a zero, aí eu vou seguir esse mesmo raciocínio. Ó. Ou as duas são maiores ou igual a zero, ou as duas são menores ou igual a zero. Porque se as duas são maiores que zero, vai dar maior que zero. E se as duas forem menor ou igual a zero, se as duas forem negativas, negativo com negativo vai dar positivo. E se as duas forem, se for igual a zero, 0 vezes 0, 0, não vai ter diferença. Já quando a multiplicação ela é menor ou menor ou igual, a gente vai ter uma variação nisso aí. Ó. Quando f de x vezes g de x menor que zero, f de x maior que zero e g de x menor que zero, ou f de x menor que zero e g de x maior que zero. Quando a multiplicação tem que dar um valor menor que zero, uma das duas vai ser negativa, com certeza, porque aí valor negativo vezes valor positivo, se vê o jogo de sinal, valor negativo, ok? Assim como na quarta aqui, quando eu falo de a multiplicação de duas funções sendo menor ou igual a zero. No mesmo caso, as duas, ou uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa sempre, por causa dessas relações que eu acabei de falar. Na quociente, a gente já tem na equação quociente, a gente já tem algumas particularidades. Aí a gente tem que ver, vamos ver aí, alguma coisa segue o mesmo conceito e outras coisas a gente distingue um pouquinho. Sejam f e g duas funções reais, inequações quocientes são inequações do tipo f de x sobre g de x maior que zero. Eu não vou ficar lendo isso aqui, porque a gente está falando a mesma coisa do que a gente já falou na primeira parte. Os conceitos em si, gente, é bem parecido, né? A gente pode ver aqui, ó, quando a divisão ela é maior que zero, ou as duas são positivas, né? Ou as duas são maior que zero, ou as duas são negativas. Quando é maior ou igual a mesma, uma vai ser, ó, aí aqui já muda um pouquinho, ó. Quando é maior ou igual, uma vai ser maior ou igual a zero e a outra vai ser maior. E uma vai ser menor ou igual a zero e a outra vai ser menor. Por quê? A gente tem que prestar atenção nesse caso aqui, principalmente quando tem o sinal de maior ou igual, menor ou igual, que a equação que tiver no denominador, ela nunca pode ser zero. Então, a gente sempre vai ter que botar ela ou com sinal maior ou com sinal menor. Nunca menor ou igual, nem maior ou igual, porque se zerar, a gente não consegue fazer divisão com denominador zero, né? Aqui, quando é menor, mais ou menos o mesmo conceito, né? Ó, f de x é maior que zero e g de x menor que zero, ou f de x menor que zero e g de x maior que zero. Isso aí é sempre o conceito do jogo de sinal de mais com menos, menos com mais. E aqui, quando é menor ou igual a zero, é o mesmo caso, né? A gente sempre tem que botar a que for o denominador, a gente não pode usar o igual a zero, porque a gente não pode ter denominador zero. Então, a que função tiver no denominador, a gente sempre vai usar só o sinal ou maior ou menor. A gente não usa o sinal menor ou igual ou maior ou igual. De modo geral, para resolver equações de produto, equações de produto ou quociente, é mais seguro fazer uso de uma tabela de sinal, que aí a gente vê o jogo de sinal. Ó.
Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma inequação, ó, fazendo f de x menos x mais 2 e g de x, x ao quadrado menos 2x menos 3, o gráfico de f e g são respectivamente, ó, essa f de x é essa primeira, porque a é negativa, então ela é decrescente, e ela é uma equação de primeiro grau que forma uma reta. A g de x ela é uma equação de segundo grau, então ela forma uma parábola. E aqui a gente vai fazer o estudo de sinal. Ó. O f de x, ó, até o 2 ele é sinal positivo. Ó. Até aqui ele tem sinal positivo. Daqui para baixo o sinal é negativo, correto? Ó. Então, para o g a gente vai fazer o mesmo sentido. Ó. Em menos 1, que é um dos pontos que ele corta, ó, até menos 1, ele tem sinal positivo. Do menos 1 ao 3, ó, nesse intervalo aqui, o sinal de y, o sinal aqui é negativo. Ó. Esse intervalo é negativo. E do 3 para cá, o sinal é positivo. Como a gente quer ó, menor ou igual a zero, então a gente vai fazer jogo de sinal. Ó. Se eu estou multiplicando as duas, eu vou fazer aquela regra de sinal. Ó. Mais com mais, mais com menos, menos com menos, menos com mais, menos. Então, se eu quero menor que zero, então eu sei que quando eu tiver valores para entre menos 1 e 2 e maior que 3, eu satisfaço essa inequação. Então, como foi pedido, ó, x menos x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x menos 3, ó, a gente separou em função f e função g, menor que zero, ou seja, f de x vezes g de x menor ou igual a zero, conclui-se da tabela que as soluções são tais que x entre menos 1 e 2 ou x maior ou igual a 3. Portanto, o conjunto de solução é S, x pertence a R, tal que x entre menos 1 e 2 ou maior ou igual a 3. E, no caso aqui, a gente faz o jogo de sinal para a gente fazer essa tabelinha para a gente conseguir resolver essa inequação. Uma observação, né, no exemplo citado, se a inequação fosse, aí está dando exemplo, ele deu o exemplo do quociente do produto, aí agora está falando exemplo do quociente. Menos x mais 2 sobre x ao quadrado menos 2x menos 0 é menor ou igual a zero, o método para resolver poderia ser o mesmo, mas verificando a condição de existência de x ao quadrado menos 2x menos 0, menos 3 igual diferente de zero. Como eu falei, como essa equação está no denominador, ela não pode ser zero, ela tem que ser sempre diferente de zero. Assim, o conjunto de solução da inequação quociente seria x pertence a R, tal que x entre menos 1 e 2, ou x maior que 3. Porque se o x for igual a 3, ele vai zerar, então não pode. A função quadrada a gente já vê bastante no dia a dia, né? É uma coisa que a gente trabalha bastante em sala de aula. A gente só tem que prestar atenção um pouco nesse estudo de sinal aí para a gente ver qual a parte nos atende quando é uma inequação. Então, façam os exercícios da página aí, ó, 141, de 1 a 6. Vão me mandando as fotos aí da resolução e a gente vai vendo as dúvidas. Grande abraço.